Fala aí, galera! Hoje nós vamos estudar as aulas 30 e 31, que falam de atrações intermoleculares ou interações intermoleculares. Nós já vimos as interações ou ligações intramoleculares, que são aquelas ligações iônica, covalente, metálica. Agora, as interações intermoleculares são aquelas que ocorrem entre as moléculas, enquanto as ligações iônica, covalente e metálica são chamadas intramoleculares, porque ocorrem entre os átomos, dentro das moléculas. As atrações moleculares são as interações responsáveis pela existência dos estados sólido e líquido em compostos moleculares. Vamos ver quais são os tipos de interações. Primeiro, as forças de Van der Waals, que podem ser divididas em dipolo induzido ou dipolo induzido, que é um tipo de interação predominante em moléculas apolares, e dipolo permanente ou simplesmente dipolo-dipolo, que é a interação comum entre as moléculas que são covalentes, mas são polares. Exemplos principais de substâncias apolares que se ligam por interação intermolecular de polo induzido. São aquelas que não têm polaridade nenhuma. H2, O2, F2, Cl2, CO2 ou CH4. Exemplos de substâncias polares, ou seja, a interação ocorre por dipolos: HBr, H2S, CO, SO2. Como vocês podem observar, existem cargas, cargas efetivas aí, que possuem um lado positivo e um lado negativo. Exatamente isso que vai formar o polo e que vai atrair aquela extremidade com carga oposta, tá? Por isso, vão formar dipolos. Seguindo para a ligação de hidrogênio, que antigamente era chamada de ponte de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são um exemplo extremo de interações de polo-dipolo, porém muito mais intensas. As ligações de hidrogênio são as interações intermoleculares mais fortes. Elas ocorrem com moléculas que apresentam um átomo de hidrogênio ligado covalentemente, ou seja, ligado diretamente a 3 tipos de determinados átomos, porque são os átomos mais eletronegativos da tabela periódica. São eles flúor, oxigênio ou nitrogênio, que como lembrete também a gente relaciona com FON. FON porque são as 3 letras dos átomos que representam os elementos mais eletronegativos que irão interagir com o hidrogênio, formando a ligação de hidrogênio, tá? Então, olha aí, o exemplo da água fazendo ligações de hidrogênio, aqui em cima, depois a amônia, NH3, e lá embaixo, moléculas de HF. E como é que funciona a intensidade dessas interações? Para moléculas com tamanhos semelhantes, o dipolo induzido vai ser mais fraco, o dipolo-dipolo intermediário, ligação de hidrogênio, a mais forte de todas. Relação entre temperatura de ebulição e interações intermoleculares. Para moléculas com tamanhos próximos, quanto maior a intensidade da interação, maior a temperatura de ebulição. Porque, gente, se aquela interação é muito forte, ela é muito difícil de ser quebrada. E com isso, a temperatura de ebulição daquela substância se eleva. Para moléculas com o mesmo tipo de interação intermolecular,
Quanto maior o tamanho ou superfície de contato da molécula, maior a temperatura de ebulição. Quando a gente tem moléculas grandes, também é mais difícil de fazer com que elas se quebrem. Então, a temperatura de ebulição vai aumentar também. Solubilidade. Nós já falamos sobre isso e eu vou só recapitular. Semelhantes dissolvem semelhantes, ou seja, substâncias polares serão dissolvidas em substâncias polares. Substâncias apolares serão dissolvidas em outras substâncias que são apolares também. Naturezas distintas não interagem. Como exemplo, temos água, que é o solvente polar mais conhecido, é até considerado um solvente universal, e embaixo, solventes apolares, benzina, gasolina e querosene. Substâncias orgânicas tendem a se dissolver entre si, independentemente da polaridade. O termo tendem é muito importante, pois indica tendência, mas não certeza. É preciso análise, gente. Como para toda regra, há exceções. Só é possível afirmar se uma mistura será homogênea ou heterogênea, realizando dados experimentais. Porém, essa relação é bastante útil para fazermos previsões e funciona muito bem para casos do cotidiano. Existem substâncias que se dissolvem tanto em solventes polares como apolares, porque ela possui as duas partes, tanto polar como apolar. Aqui a gente tem um esqueminha de uma substância orgânica, que é formada majoritariamente por átomos de carbono. Ela tem uma parte hidrófoba, tá? Que é uma parte apolar. E a parte hidrófila, ou hidrofílica, que tem afinidade por água, que é a parte polar. Nesse tipo de substância ou de estrutura, quanto maior a parte apolar, menor a solubilidade em água e vice-versa. Se a gente tivesse uma molécula, uma grande parte polar e uma pequena parte apolar, a maioria dela seria dissolvida em água. Bom, gente, é isso. Vocês devem realizar os exercícios da plataforma e do bienal, o em classe, tarefa mínima e complementar, tá bom? É isso e nos vemos na próxima aula.